entendendo, né, o processo, Deus também estará trabalhando, né, para nos tirar da opressão, da adversidade, das lutas. Muitas pessoas, tantas vezes, querem que Deus os tire de uma tribulação, de uma adversidade, mas ainda não estão entendendo o processo. Amém? O processo, ele leva, diga, tempo. Amém? Deus estabeleceu um tempo para Israel. Deus estabeleceu um tempo, porque quando Israel servia ao nosso Deus, eles endureceram o coração durante um período de tempo, esqueceram os mandamentos do Senhor, amém? Esqueceram os mandamentos do Senhor, e Deus todo momento mandava, enviava os profetas para falar com aquele povo, para que aquele mal, né, que estava por vir não atingisse, para que eles tomassem uma posição, se arrependessem para que o inimigo não os tocasse. Durante muitos anos Deus trabalhou, mas a Bíblia diz que Israel não quis ouvir o Senhor. Israel se levantou contra o Senhor, né? Com levantar contra está no contexto de desobediência. Quem está dizendo amém? Amém? Estava no contexto ali de não obedecer os seus mandamentos, está no contexto de fazer tudo o que era, distorcido aos olhos de Deus. Mas Deus amava Israel, Deus nos ama. Quem está dizendo amém? Deus nos ama, amém? A maior certeza que você pode ter na tua vida é que Deus nos ama. Mas uma coisa que Deus faz com aqueles que o amam é, diga, a disciplina. Amém? E Israel endureceu e chegou o tempo onde Deus levanta os profetas, Jeremias e outros, para falar com Israel, que o inimigo em pouco tempo os tocaria. Então nós entendemos que se algum mal vem sobre nós, nós temos o conhecimento e Deus dá a oportunidade para nós de nós abandonarmos o erro, de nós abandonarmos a nossa negligência, ou pecado, ou engano, né? É porque Deus nos ama. Isso quer dizer que Deus estava dando, diga, oportunidade. E Deus estava dando muitas oportunidades, mas eles rejeitaram aquela oportunidade, né? Pensando que Deus não cumpriria o que está falando, mas Deus sempre falava, assim como o pai corrige o seu filho, eu vos corrijo, ó Israel, amém? Porque qual pai que não corrige o seu filho, né? Qual pai para que ele não se perca, para que ele não quebre a cara, para que ele não se desvirtue, para que ele não cometa mais nada. E Deus assim o fez, amém? Deus anunciou ali 70 semanas através do profeta Jeremias, que seria 70 anos num cativeiro, amém? O inimigo entraria, derrotaria eles, levaria para a Babilônia, levaria para, um lugar onde eles seriam escravos, onde eles seriam tributários, né? Eles estariam sob jugo, né? E tudo o que é jugo, né? Tudo que é opressão, faz chorar, faz gemer, mas eu quero que você entenda, né? Deus, ele tem sua pedagogia, ele tem sua maneira de tratar conosco, amém? Não para, nos punir, não, mas para disciplinar, amém? É para que nós venhamos a refletir realmente o que está acontecendo, porque algumas coisas não são como eu penso ou como eu desejaria que fossem em minha vida. Será que Deus, né, me esqueceu, ou Deus me abandonou, ou Deus não liga para mim? Não. E quando Deus está movendo situações, nós temos que começar a refletir e perguntar os porquê, né? Fazer um autoexame da nossa vida, para que Deus nos tire, diga, do vale, amém? Então eu quero falar deste vale, Ezequiel capítulo 37, mas em Ezequiel capítulo 36, no versículo 26, Deus promete, né? Ele começa a falar, primeiramente, e diz que daria um coração novo, amém? Eu quero que você entenda, nada muda se o teu coração não mudar. Deus não podia mudar nada na vida de Israel se o coração deles também não mudasse, amém? Então, nesses tempos, Deus está promovendo mudança de coração, mudança de pensamento, mudança, né? Da gente, examinar as coisas.
Romanos capítulo 12 diz que pela renovação da vossa mente, amém? Então Israel precisava primeiramente renovar a sua mente, renovar o seu coração. Ezequiel 37, Deus fala, né, que daria um coração novo, né, e colocaria dentro deles um espírito novo, amém? E tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne. Ezequiel 36, versículo 26, amém? Então, olha só, Deus, Ele está falando, eles estão na Babilônia, eles estão sobre, né, essa disciplina de Deus, esse processo de Deus que leva, diga, tempo, amém? Então, o tempo, filho, você tem que entender, Deus determinou um tempo, né, para aquele grau de transgressão, porque era um grau nacional, amém? Era um grau de uma nação toda. Isso quer dizer que toda a nação de Israel tinha se pervertido de uma forma ou de outra, amém? E Deus começa a trabalhar no meio do cativeiro, começa a fazer promessas. Deus tem uma palavra no cativeiro, amém? Quantas vezes nós estamos em cativeiro, Deus libera uma palavra de esperança, libera uma palavra de fé, né? Sabe, libera uma palavra de expectativa para a nossa vida, amém? E no cativeiro, né, esse processo, tem que haver algo, tem que acontecer algo, sabe, em nosso interior, porque se não acontecer no nosso interior, também não acontecerá no nosso exterior. Por isso que Deus estava, sabe, pedindo para Israel, e Deus estava dizendo, olha, eu vou, sabe, colocar um coração novo, eu vou colocar um espírito novo em vocês, amém? Eu vou, sabe, fortalecer vocês, para que eu possa fazer aquilo que eu estou falando, que eu vou fazer, amém? Mas no cativeiro o jugo era tão pesado, o jugo era tão, sabe, difícil, era muita humilhação, era muita dor, eram perdas imagináveis, não somente porque eles não tinham nada de si mesmos. Na Babilônia eles não podiam ter terras, na Babilônia eles não tinham liberdade, na Babilônia eles eram cativos, eles eram humilhados, amém? E muitas vezes esse cativeiro que muitas pessoas não entendem, sabe, que para Deus tirar do cativeiro tem que haver, diga, mudança. E mudança faz parte daquilo que nós falamos, né, do tempo, né? Nós não mudamos de um dia, né, para o outro. Nós não nos transformamos imediatamente. Toda mudança é paulatina, né? Sabe, ela não é instantânea. Porque Deus, ele trabalha muitas vezes devagar para não quebrar o vaso, amém? Para não machucar. Porque tem áreas que vai Deus tocar e parece que está machucando, né? Parece que causa a sensação de condenação, a sensação de, sabe, de desesperança, a sensação de Deus. Então Deus tem muito cuidado para trabalhar com uma pessoa que está ferida, que está machucada, que está ressentida, né? Que está humilhada, que está passando necessidade. Então Deus, ele vai liberando, né, em tempo, né, doses homeopáticas, amém? Dose homeopática, porque junto com a tua vitória também tem que acompanhar a transformação, a mudança de vida. Quem está entendendo, diga amém? Então é muito necessário nós entendermos o processo, né? Essas três fases da nossa vida, né? Esses três tempos que nós precisamos para que Deus possa operar grandes coisas, para que Deus possa trazer o sobrenatural, amém? Para que Deus possa dar continuidade após aquilo que Ele vai fazer, Ele possa continuar trabalhando, Ele possa continuar operando, amém, querido? Quem está entendendo, diga amém. Então são três fases para que nós passamos, diga tempo. E muitas vezes você vai olhar e você vai ver, né, o tempo, né, o tempo. Tinha uma canção antiga que, né, a gente não entendia, alguns falavam contra ela, mas ela também trazia mensagens, né? Que falava que ele viu um menino correndo, ele viu o tempo, né? Sabe? E o tempo, né, transformando em forma de menino, crescendo. E muitas vezes nós olhamos para trás e indagamos: o que eu fiz com a minha vida, né? O que eu fiz com o tempo, né? O que eu fiz com as minhas oportunidades?
Eu podia ter aproveitado mais, eu podia ter feito diferente, né? Talvez eu não estaria assim hoje como estou, né, se eu tivesse entendido o processo, né? Porque o processo acompanha o tempo. Diga tempo, processo. Então aquilo que Deus quer fazer para nossas vidas, aquilo que Deus vai falar nesta noite, em que Ezequiel 36, 26 fala que eu vou te dar um coração novo, amém? Um espírito novo, isso quer dizer um estado motivado, amém? Um estado motivado, um estado de ânimo, um estado de renovo. Por quê? Porque, escuta bem, Deus não que não consiga, mas Ele não pode trabalhar num indivíduo desmotivado, num indivíduo, oprimido, porque fala, eu vos darei um coração novo, eu vou dar um espírito novo. Isso quer dizer estado de espírito, né? De ânimo, porque Eclesiastes diz assim como imaginas, assim é. Não adianta Deus estar trabalhando e você, no seu pensamento, não vai acontecer, o tempo passou, não vou ser mais feliz, não vou conquistar aquilo, isso é muito difícil Deus fazer, entende? Então muitas vezes Deus está trabalhando em teu favor e você está trabalhando contra aquilo que Deus quer fazer. Quem está entendendo, diga amém. E é muito importante o nosso estado de ânimo, né? O ânimo que Jesus disse ali, olha, que neste mundo nós teríamos, muitas aflições. Em meio às aflições, o que Jesus pede de nós? Uma coisa que parece difícil, né? A adversidade, a opressão, e Ele está dizendo assim, olha, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Né? Tem de bom ânimo, olha para mim, né? Eu venci e vocês também vencerão. Amém? Então ali nesse momento Deus vai falar que vai dar um coração novo, um novo espírito, vai tirar o coração de pedra que fala de quê, queridos? Coração de pedra fala de incredulidade, né? Coração de pedra, fala de alguém que resiste à palavra de Deus, alguém que que rejeita, duro, não entra, né? Ela está tão, machucada pela vida que ela endureceu o coração. Não vou acreditar mais em ninguém, não vou acreditar mais na promessa. Deus já tinha falado, mas isso não aconteceu. E ela começa a endurecer, né? A Bíblia diz, quando o Senhor vos falar, não endureçais os vossos corações, amém, irmã? Então o coração duro de incredulidade, Deus está falando, né? Deus está querendo trabalhar. E aqui eles estão 70 anos no cativeiro, Deus está fazendo promessas ali, e aí tem um tempo que Deus vai anunciar algo grande, algo para nos dar ânimo, algo para nos trazer esperança, amém? E como complicado é trabalhar, né, com o processo do tempo. O processo do tempo, é a moeda, né? É uma moeda que ele processa, escuta bem. Abraão, para ter, o cumprimento da promessa de Deus, demorou 25 anos. 25 anos ele carregou uma palavra de Deus. Ele carregou, uma palavra de Todo-Poderoso. Olha, você vai ser pai de muitas nações, mas como? Eu já sou velho e minha esposa é estéril, né? Mas ele creu, diga, ele creu. E por causa que ele creu, a Bíblia diz que porque ele creu, olha só, a Bíblia diz que porque ele creu, ele foi chamado amigo de Deus, amém? Ele não duvidou de Deus, mas ele ia passar pelo processo do tempo. Nós conhecemos a história de Abraão, né? E vimos como difícil é lidar com o tempo. A Bíblia diz que Sara em algum momento não conseguiu lidar com o tempo, né? Ela olhou para ela, olha, eu estou com 90 anos, né? Meus tempos, meus períodos já se foram, né? Minha fertilidade já se foi, né? E ela, não conseguiu lidar com o tempo e disse para Abraão, pega a minha serva Agar, né? Faz um filho através dela, gere um filho. Mas a Bíblia diz que Deus, ele tem pacto com o seu aliançado. Ele tem pacto com aqueles que têm aliança com ele, amém? Ia nascer Ismael, mas quem era da promessa era Isaac. Quem está entendendo, diga amém? Eu quero que você entenda, você tem promessa, mas o processo do tempo, amém? Para Deus trabalhar, para Deus, forjar, para Deus tratar, e formar aquilo que Ele quer fazer, né? Nos transformar homens e mulheres segundo o coração de Deus, amém? Então o tempo, ele tem um propósito, amém, mano? Ele tem um propósito para cumprir, mas isso nós temos que entender, amém? Nós não podemos ficar olhando para o tempo, cantar essa canção. Eu vi um menino correndo, né? Eu vi o tempo, né?
sabe? Então quer dizer, está falando do tempo, né? Paulo diz assim, quando eu era menino, sabe? Eu andava com menino, agora eu sou homem. Isso quer dizer que passa o processo do tempo. Eu quero que você entenda o processo do tempo, porque nós não podemos tentar nenhum atalho, nenhuma outra situação para antecipar o processo. A Bíblia diz que chegou um tempo que Deus ia trazer o sucessor, ia trazer Eliseu como sucessor de Elias. Mas olha como é difícil, né? Elias chega, joga a capa sobre, né, Eliseu. Eliseu abre tudo, sabe, a mão, ele vai, ele queima os arados, ele queima todas as ferramentas, despede do pai. Isso ele está denunciando, né, que agora acabou, né? Acabou o teu período secular e você vai entrar no espiritual. Mas ali vai acontecer algo muito interessante. Porque até o momento de Elias ser arrebatado numa carruagem de fogo, Eliseu passou pelo processo do tempo, de discipulado, de disciplina, de ensino, 22 anos, até ele ter a porção dobrada. Quem está entendendo? Amém? Então você precisa primeiramente aprender com o tempo. Há quanto tempo? Há quanto tempo você está passando pelo processo e muitas vezes a tua vitória ainda não chegou porque você não entendeu o tempo, né? O tempo, ele nos dá tempo de fazer a coisa certa, amém, mano? O tempo, ele nos dá tempo de nos arrepender. Apocalipse diz ali Jesus para uma mulher chamada Jesus: eu dei tempo para se arrepender. Olha só, né? Deus dá tempo, diga, Deus dá tempo. Eu profetizo que esse processo de tempo você vai entender, e Deus vai te dar esse tempo. E ao cumprir esse tempo com sabedoria e com entendimento, Deus também vai dar transformação, vai dar vitória e vai dar sucesso. Quem está dizendo amém? Mas não temos como chegar, né, à vitória sem entendermos o processo. Cativeiro, o processo de promessas, da disciplina. Deus vai trocar o coração. Amém? Escuta bem. Deus não trabalha pelos nossos gemidos, Deus trabalha pela nossa fé. Quem está dizendo amém? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ezequiel 37, amém? Muito conhecido. Mas eu quero que você entenda, antes de Ezequiel receber a parte do Senhor, esta visão, amém? Nós temos 36 capítulos cheios, né? Cheios de promessas, cheios de esperança. Olha só, Deus trabalha no nosso estado de espírito. Amém? Né? Deus trabalha para animar você, para fortalecer você, não para condenar você, não para sentenciar você, não para, condenar você. Eu quero que você entenda isso, amém, amado? Eles estavam ali, debaixo da disciplina de Deus, debaixo de um tempo que Deus deu ali determinado, 70 anos, para uma nação toda. Não era só para um indivíduo, não era só para uma pessoa, amém, amado? Eu quero que você entenda. Deus traz aquilo ali, leva eles para lá e começa a tratar ele. Começa a tratar, né? Deus estabeleceu um tempo e vai fazer eles passar, diga, por um processo. Se você não entender o processo, você não entenderá também o propósito. Porque todo propósito tem um processo, e todo processo te leva para um propósito. Então Deus começa a trabalhar de uma forma maravilhosa. Ele começa, a trabalhar no nosso ser, na nossa alma. Como eu digo, Deus, Ele primeiramente muda o nosso estado de espírito para mudar a nossa realidade. Amém, mano? Se o seu interior não mudar, se você não permitir uma mudança do ter de bom ânimo, de ter um novo ânimo, de ter uma esperança, Deus também não pode trazer à existência aquilo mesmo que você não crê. Amém? Ezequiel 37. Deus leva um profeta. Nesses últimos dias Deus está levantando muitos profetas, né? Muitos profetas nesse tempo, que talvez seja esse mesmo tempo, esse período. Lógico, de uma outra forma, de uma outra realidade, mas que também não deixa de ser o que estamos vivendo nos nossos dias, que fala da visão dos ossos secos. Ezequiel 37 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor.
E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Mão fala de socorro, amém? Mão fala, sabe, de uma ação de Deus, de um socorro de Deus. A Bíblia é muito clara que muitas vezes o Espírito do Senhor veio sobre mim, né? O profético trabalhava muito com o Espírito de Deus vindo sobre o profeta. Mas interessante que nessa passagem não é o Espírito, né? Ele está dizendo que a mão do Senhor veio sobre mim. Por que ela veio sobre mim? Né? Por que ela veio? Porque o profeta também estava passando pelo mesmo processo, e para ele anunciar, sabe, aquilo que Deus ia fazer, primeiramente tem que nascer no coração do profeta. Quer dizer, diga amém. Tu imagina se o profeta não crê, né? Tu imagina se aquele que é profeta, sacerdote, pastor, bispo, seja o que for, não crê no milagre, não crê, sabe, na salvação, não crê no sobrenatural, não crê que Deus vai mudar, não crê nisso, não crê naquilo, se nem o sacerdote crê. A Bíblia diz assim, como é o sacerdote, assim é o povo. Se a cabeça está enferma, todo o corpo padece, amém, amado? Então nós estamos trabalhando num tempo que primeiramente Deus vai trabalhar nos profetas, amém? Eu quero que você entenda, quem sabe você seja profeta e você não entendeu que você é profeta, que você não entendeu aquilo que, sabe, Deus falou com você, que vai usar você, que vai fazer grande obra, que vai trazer mudança, né? Deus começa a desenhar, sabe, o sobrenatural para gerar expectativa, amém? Uma expectativa de viver uma outra realidade, de viver, sabe, dias não mais difíceis, mas dias de vitória, dia de conquista, dia do sobrenatural, dia do milagre, amém? Deus está falando, ei, eu vou operar na tua vida, eu vou fazer o sobrenatural, eu vou trazer o milagre que você está desejando, por isso vem a mão do Senhor sobre ele, amém? Que a mão do Senhor venha sobre você que está em casa, venha sobre nós que estamos aqui, adorando ao Senhor, receber uma palavra rema, porque vai ser diferente. Eu quero que você entenda, não deu certo a primeira vez, Deus está falando agora vai dar certo, porque quando eu entendo, Deus faz as coisas dar certo, amém, irmão? Deus muda a realidade, mas Ele vai trabalhar, vai motivar você, Ele vai, sabe, transformar, e Deus pega, não tem jeito, por quê? Porque o profeta não está dando mais ouvido ao Espírito, amém, irmão? Tava não, o tempo passou e ele, o tempo pesa, né? Pesa porque ele também já está numa certa idade. Ele também talvez não venha a sair do cativeiro, né? Talvez ele morra na Babilônia, né? Por causa da idade, né? Talvez ele não venha viver aquilo que Deus está falando. Então Deus vai pegar Ezequiel, o profeta, e agora ele está dizendo assim, ele não viu o Espírito, ele viu uma mão gigantesca. E a Bíblia diz, eis que te tomarei pelas tuas mãos, amém? Ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Te darei uma direção, para que eu vou mostrar para você a direção da tua vitória, do teu milagre, da tua conquista. Aí a mão do Senhor veio sobre mim. Veio sobre mim, Deus pega a Ezequiel e leva ao meio de vale, a um grande vale. Um vale muito grande, amém? E vale fala, sabe, de adversidade. Vale fala, sabe, de contemplação, sabe, das angústias, do estado, né, que nos encontramos, né? Muitas vezes o nosso ânimo nos leva a nos rotular, né? A nos rotular, né? Não vou conseguir, já estou morto mesmo, né? Isso aqui não vai acontecer, isso aqui não é para mim. E Deus vai levar ele para um vale e mostra, cheio de ossos secos. Como Deus dissesse, é assim que você enxerga, Ezequiel. É assim que você enxerga as coisas, tudo acabada, sem esperança, né? Está tudo morto, sabe? Não tem mais jeito. A Ezequiel começa, Deus leva ele, pega a mão e mostra para ele, coloca ele no meio do vale. Isso quer dizer, a visão que Deus estava dando era a própria visão que Ezequiel tinha a respeito da situação em que ele estava vivendo. Quem está entendendo, posso dizer amém? E muitas vezes é assim que você vê.
É assim por causa, Deus mostra aquilo que está dentro do nosso coração. Deus estava dando uma revelação do estado de espírito dele, estava dando uma revelação, sabe, do estado do coração dele, como ele enxergava as coisas, né? Como ele enxergava, escuta bem, se o teu prisma, se a tua ótica não mudar em relação a tudo à tua volta, também nada à tua volta mudará. Diga misericórdia. Quem está entendendo que Deus trabalha em nós, no nosso ânimo primeiro, diga amém. Ele leva Ezequiel para um vale de ossos secos. A mão do Senhor, não veio mais o Espírito. Não veio mais o Espírito, veio a mão. Porque agora Deus tinha que tirar ele, amém? E mostraria para ele agora, versículo 1, ele fala que a mão do Senhor veio sobre mim, né? E me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. A visão do vale acabado, de uma nação destruída, da vida destruída. Ah, eu tenho esse câncer, vou morrer. Você não vai morrer desse câncer, porque o primeiro nome do Senhor Todo-Poderoso é o Senhor Jeová Rafá, o Deus que te cura. Amém? Então você tem que entender que Deus cura. Cura qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de mal. Amém? Qualquer tipo da situação da tua vida que você esteja vivendo, não seja com você, mas seja com alguém que você ama, um filho, um esposo, sabe, um parente. Deus cura. Deus restaura. Amém? Então nós temos que entender ali no versículo 2, ele diz assim: me fez andar ao redor deles, eis que eram muito numerosos, amém? Sobre a face do vale estavam sequíssimos. Eu tenho tantas lutas, são inúmeras as lutas, né? Você já percebeu que a gente não para só em uma murmuração de uma luta de um nível? É financeiro, é emocional, é relacionamento, né? É crise existencial, amém, do nosso estado emocional. Então também são inúmeras. Estava mostrando também para o próprio profeta ali, sabe, que não tinha como enumerar ali, né? Os queixumes, as dúvidas, tudo ali. Eu quero que você entenda, é um prisma, é um processo agora. E começou ali, estava sequíssimos. Você sabe quanto tempo leva para um osso ficar seco, querido? Né? Fica seco, sequíssimo, né? Leva muito tempo. Leva mais de 30 anos para ficar seco, sem aquela parte do tutano interno. Porque se você desenterrar um defunto hoje, você vai ver que ele tem tutano, ainda o cabelo está ali, né? E tem uns ainda que está com pele. Quem entende, diga amém. Esse processo fala de tempos sequíssimos, né? Que passou por um protesto, quer dizer, não tem mais jeito, não tem mais esperança, não vai mudar não. A minha vida não vai mudar. Tá há muito tempo, isso não tem mais jeito, acabou, está morto. Eu quero que você entenda, Deus restaura todas as coisas. Se não tiver material para restaurar, assim te diz o Senhor: eis que faço nova também todas as coisas. Amém? Então é muito importante nós entendamos tudo isso. Então estavam sequíssimos. E ele me disse: filho do homem, poderão esses ossos, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor, Jeová, tu sabes. Deus está perguntando: você crê que eu posso mudar essa situação? Você crê que eu posso virar esse jogo? Você crê que eu posso trazer do nada tudo? Né? Deus está perguntando: você crê? Você crê, Fred? Você crê, Regina? Você crê, Sol? Você crê, Adriano? Você crê, Kelly? Né? Ele está perguntando: você crê? Você crê que você vai viver os sonhos de Deus? Você crê que Deus vai realizar? Que Deus, sabe, não acabou ainda? Que Deus não desistiu de você? Você crê que Deus vai fazer e vai cumprir as promessas, né, que Ele falou? Você crê? Ah, mas o cativeiro, a tribulação, né? Aí Deus vai perguntar primeiramente para aquele que está passando pelo processo:
para aquele que também quer líder. Olha, quantos líderes estão desanimados hoje, quantos pastores estão desanimados, estão sob pressão e depressão, cometem até suicídio, abandonam a igreja. Assim te diz o Senhor: eu não terminei ainda. Assim diz o Senhor: eu trarei vida em meio aos vales. Eis que está num tempo de Deus trazer, sabe, uma tempestade sobrenatural, tempestade de milagres, amém? Chuvas de milagres. Você crê nisso? Então te levanta, te coloca em pé, porque assim diz o Senhor: eu vou fazer coisas novas. Eu vou trazer à existência as coisas que não são. Amém? Primeiramente, quem tem que crer, escuta bem, antes de um sacerdote, um profeta orar por você, ele tem que crer dentro dele que Deus vai realizar aquilo que ele está proferindo, aquilo que ele está ministrando, aquilo que ele está profetizando, amém? Não pode ser palavra simplesmente solta ao vento. Não, tem que vir do coração, tem que vir do Espírito. O Senhor prometeu, e a Bíblia diz: fiel aquele que prometeu também o fará. Ainda, mas eu não fui fiel, não tem problema. A Bíblia diz que ainda que o homem seja infiel, Deus continua fiel. Amém? Então é um processo, um tempo e um processo para que se cumpra o propósito de Deus. Uma mensagem não pode ser levada sem primeiramente causar um impacto no nosso coração, dentro de nós gerar uma motivação. Eu profetizo, você vai sair deste culto bombando, com fogo nos olhos, com esperança. Você que está na tua casa, o teu estado de espírito vai mudar. Amanhã, a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite toda, mas amanhã a alegria vem no amanhecer. Amanhã. Oh, rebarabá, xaramanai. Oh, glória, oh, glória, oh, glória. 3, ele me disse: não poderão viver esses ossos. Eu disse: Senhor, tu sabes. Nesse texto dá a expressão de uma dúvida, né? Eu não acredito mais, mas se tu que sabe. A deixei na mão de Deus. Entreguei para Deus. Tudo que você entrega para Deus, você tem que dobrar o joelho para cumprir o propósito, amém, mano? Mas eu entreguei para Deus. Escuta bem, Deus não é teu funcionário, Ele é teu sócio no milagre. Quem está dizendo amém? Quando Ele te entrega alguma coisa, Ele quer que você participe do processo, para ver aquilo que está sendo gerado. Não é verdade? Como é maravilhoso, eu pelo menos, se eu fosse, eu gostaria de ter 12, 20 filhos. Porque é lindo acompanhar o processo, né? A mulher muda, a pele dela muda, o olhar dela muda, né? Ela fica mais bonita, fica mais interessante. Aí começa aquela barriguinha, né, crescer, você começa a acompanhar o processo. Depois de 3 meses ali você quer já saber o sexo. Depois você já quer colocar a mão, todo chute você já fica, né? Já fica ali, ó, chutou. E conversa com ele ainda dentro do ventre. Escuta bem, você tem que conversar com a tua promessa antes dela vir, ser gerada, vir à existência, amém, mano? O nosso Deus é o Deus que chama à existência as coisas que não são. Ainda quando tu eras uma massa informe dentro do ventre da tua mãe, eu já te chamava pelo nome. Você já percebeu que muitas vezes nós somos como Deus? Se for menina vai ser isso, né? Se for menina vai se chamar isso, né? Nós já damos nome, já começamos a falar com ele pelo nome, né? Já chamar pelo nome, né? Então comece a chamar, sabe, o teu milagre pelo teu nome. Minha vitória, minha conquista, meu milagre, amém? Meu sobrenatural. Começa, sabe, a sonhar. E todo aquele processo é lindo até nascer, não é verdade? Até nascer. Como meu filho Murilo nasceu, eu pude ver, né? Tirar do ventre, levar ali para dar banho. Aí eu já queria dar banho. Aí o enfermeiro disse assim: olha, põe o teu dedo na boca dele, mindinho. Aí eu coloquei o dedo na boca dele, que rapaz, parecia um sanguessuga. Chupava, né? O teu milagre precisa ser alimentado. Quem dá, diga amém. Você precisa alimentar o teu milagre.
Você precisa, sabe, alimentar, fortalecer ele, crescer. E você ver ele crescer, ficar viçoso, ficar bonito, ficar forte, amém? Você olhar, meu Deus, foi Deus que me deu. Escuta bem, Deus está começando um grande processo, mas você tem que entender o tempo, amém? Um tempo e as estações. Aí o Senhor no quadro diz, então me disse, profetiza sobre esses ossos, e dizes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Essa é uma parte que eu acho muito importante. Não é você que está falando com a adversidade, com a tribulação, com a enfermidade, com o mal, com as portas fechadas, com a escassez financeira, com a fraqueza. Não. Você tem que se dirigir àquela atenção. Assim diz o Senhor. Estão contados os dias de dor. Estão contados. Por quê? Porque o Senhor falou. O Senhor que falou. Disse o Senhor. Amém? Eu não posso muitas vezes fazer aquilo que eu falo, mas Deus pode, sabe, fazer tudo o que Ele fala em nossas vidas. Nem tudo que falamos porventura poderemos fazer. Isso é verdade. Poucas coisas. Mas o sobrenatural, quando Deus fala, você precisa começar a profetizar. Vai mudar, vai salvar, vai curar, porque assim diz o Senhor. Eu recebi uma palavra rema do Deus Todo-Poderoso. Deus disse, enfermidade, Deus me falou que teus dias estão contados. Escassez financeira, teus dias estão contados. Sabe, infelicidade no relacionamento, os teus dias estão contados. Corações duros na nossa parentela, na nossa família, os dias estão contados. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oh, rebarabá. Começa a falar, começa a profetizar. Profetiza as coisas boas, libera coisas boas, amém? Sabe, eu não posso, mas Deus pode. Eu não posso fazer, mas Deus faz, amém? Escuta bem. Com certeza há coisas que você é impotente em sua vida. Você não tem forças para mudar uma realidade. Mas o nosso Deus, Jesus disse, haveria, pois, alguma coisa impossível para Deus? Para Deus não há, diga, impossíveis. Eu quero que você entenda, você tem que fazer a tua parte, Deus vai fazer a parte dele. A Bíblia diz assim, o que tem que fazer o homem, faça o homem, tem que fazer Deus, faça Deus. Qual é a minha parte? Profetiza, ora, intercede, jejua e começa a dizer a toda volta, eu tenho uma palavra de Deus, assim diz o Senhor. Todos os poderes da treva falecerão, estão entrando em estado de óbito. Essa adversidade vai acabar, essa luta vai acabar, essa enfermidade vai acabar, esse mal vai acabar em nome de Jesus, amém? Amém, profetiza. Eu recebi uma palavra, mas profetiza. Começa a desenhar o teu milagre. A Bíblia diz assim, quando se sabe, fizeram o voto, não tarde em pagá-lo, porque sabe, Deus não se agrada de tolo, mas eu quero que você entenda, a Bíblia diz assim, olha, você vai pagar teus votos a Deus, e tudo aquilo que tu determinar, Deus fará acontecer, amém, amado? Não é Deus que vai fazer, você vai desenhar, amém? Vai acontecer desse jeito, eu quero minha casa assim, eu quero ser curado, sabe, para ter mais tempo, para fazer a vontade de Deus. Eu quero ser uma pessoa próspera, sabe? Não só por causa de mim, mas sabe, para me ter os meus recursos, mas também para poder abençoar pessoas. Amém, querido? O Senhor faz desse jeito, daquilo. Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo. Então você começa a profetizar, começa a falar com Deus. E quando você profetiza, escuta bem, né? Primeiramente você fala com os ossos. Você fala com a tribulação. Você fala com a adversidade, você fala com a dor, você fala com a enfermidade, você fala com aquela porta trancada, que você tem uma palavra de Deus. Depois que você profetiza, somente depois que você fala, que você crê, que você profetiza, agora Deus vai falar. Amém? 5. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, amém, irmão? A esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis,
Eu quero dizer que Deus vai falar só depois que você falar, que você acreditar no teu milagre, sabe, na tua vitória, no sobrenatural. Profetiza, diz para ele, diz para esses ossos, para essa enfermidade, para esse mal. E depois, aí Deus diz, fica motivado, porque você está motivado, você está alegre, você está crente, você está crendo. Aí Deus vai falar, agora é minha vez. Já que você falou, agora é minha vez. Agora é minha vez. Assim diz o Senhor para esses ossos. Amém? Quando você profetiza e diz para a tua adversidade, aí Deus entra em ação e diz contra ela. Amém? Assim diz o Senhor: eu vou enviar o Espírito e vocês viverão. Deus vai restituir, vai restaurar. Eis que vos restituirei os dias que foram consumidos pelo gafanhoto. O estrago, sabe, que aconteceu, sabe, as dores que você sofreu, a humilhação, a dor, a enfermidade, o mal. Eu vou restituir a saúde, eu vou restituir. Por quê? Porque agora é Deus falando, porque você liberou uma palavra. Amém, mano? Primeiramente, Deus trabalha dentro de nós. Quem está dizendo amém? E é tempo. Um tempo que você precisa entender definitivamente que chegou um novo tempo na tua vida. Um tempo agora, que aquele tempo acabou e o tempo agora é de milagre, o tempo agora é de sobrenatural. Amém, mano? O que mais? Isso quer dizer que Deus vai começar ali a trabalhar, sabe, em todo o panorama, e você vai começar a ver sinais de mudança, sinais de melhoria. Amém? Sinais que estão melhorando as coisas, mas ainda não é o que Deus quer. Amém? Amém, filho? Deus não cura só a febre, que sabe que veio através de uma infecção. Não. Porque a febre muitas vezes ela vai, mas ela volta. Quem diz amém? Deus trabalha na cura total, geral e restrita no nosso emocional, nas nossas emoções e a nossa volta. Amém, querido? E assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e virei. E olha que Deus vai falando, ó: eu vou pôr e porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém, mano? Aqui retrata uma mensagem para todo Israel. Que eu quero que você entenda: aquilo que Deus está falando com você não diz respeito somente a você. Diz respeito também a pessoas que estão sofrendo, a pessoas que estão limitadas. Foi por isso que Jesus disse: ser-me-eis a minha testemunha. Amém? Você vai poder testemunhar do milagre que o Senhor fez na sua vida, da restauração, da cura, do renovo na tua casa, no teu lar, no teu ânimo, no teu espiritual, no teu emocional. Amém? Deus estava retratando, como através do profeta, como Israel todo via. Amém, mano? Estamos acabados aqui, estamos mortos aqui. Aí Deus manda, ó, traz essa mensagem, né? Eu vou pôr, né, nervos, eu vou juntar osso com osso, eu vou colocar o Espírito, eu vou colocar a pele, e vão viver. Amém, mano? E vão viver. Olha só que coisa mais linda. E porei nervos e farei crescer. Escuta bem. Aí você, o teu ânimo, olha só, tem dois níveis de profetizar. Quem está entendendo? Primeiramente você tem que crer e começar a profetizar. Amém? Aí Deus começa a trabalhar. Ele está dizendo que vai pôr espírito, vai pôr pele, vai pôr carne, vai pôr isso, e daí vocês viverão, né? E quando esse processo começar a acontecer, aí você tem que mudar o nível de profecia. Amém, mano? Olha só, no 7. Então eu profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Segundo nível de profecia. Escuta bem. Deus já falou no sobrenatural que vai fazer. Amém, amado? Eu vou juntar osso com osso, eu vou colocar carne, vou colocar espírito, vou colocar tal, né? Deus desenha na tua mente para você ser a boca de Deus nessa terra. Amém, amado?
Olha só, ele profetizou no meio dos vales. Depois Deus falou com os ossos. Mas parece que as coisas não aconteciam, né? Sabe, Deus está falando o que ele ia fazer, mas não estava acontecendo ainda. Quem diz amém? Deus está falando e vai parecer que as coisas vão dar melhoradinha, mas não estão acontecendo ainda. Mas agora, quando estiver se movimentando, os primeiros sinais, sabe, de movimentação à tua volta, profetiza agora. E ele está dizendo assim: eu profetizei, como que se me deu ordem. E houve um grande ruído enquanto profetizava. Eis que veio um rebuliço e os ossos se juntaram, cada um com os seus ossos. Amém? Deus não falou com os ossos? Não disse que ia fazer? Estava acontecendo? Não. Deus falou. Deus falou que ia fazer, ia falar com eles. Agora era a vez dele falar, amém? Quando ele começou a profetizar, a Bíblia diz que houve um grande ruído. Você tem que começar a provocar ruídos à tua volta, amém, mano? Ruídos à tua volta, porque aí ele está dizendo, começaram, sabe, ele começou a profetizar, começou a se juntar osso com osso, começou a acontecer as coisas ali, 8, e olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu-se pele sobre eles, e por cima, mas não havia neles espírito ainda. Escuta bem, você vai contemplar, você vai olhar, sabe, no natural aqui, nessa nossa dimensão, o que Deus está fazendo, você vai olhar, amém, o que Deus está operando. Então presta atenção no que está acontecendo à sua volta. Não diga que está bom aquilo que Deus pode melhorar. Quem diga amém? Aconteceu, ficou bom até, olha. Mas ele está dizendo assim, mas ainda não havia espírito nele, né? Não havia vida ainda. Melhorou, melhorou. A pessoa foi curada, glória a Deus. O marido parou de beber, glória a Deus. O filho saiu das drogas, glória a Deus. Mas Deus não quer, sabe, só trazer um milagre. Ele quer trazer também o sobrenatural, quer trazer salvação, intimidade, amém, mano? Graças a Deus parou, mas ele veio para Jesus? Não. Ele está com Cristo? Não. Até tomou jeito, né? Abandonou, largou, até casou, está trabalhando. Tá bom? Não. Você olha e diz, mudou algumas coisas, mas ainda não está bom. Quem está dizendo amém? Não diga que está bom aquilo que ainda Deus não acabou, porque senão você não terá uma obra-prima, você terá uma obra abstrata. Quem está dizendo amém? Deus não trabalha com obra abstrata. A obra abstrata você olha, você não entende, você fica tentando adivinhar o que o artista quis dizer com aquilo, né? Uma coisa misturada, meio estranha, né? Os ricos vão no museu e dizem assim, fica olhando aquela coisa, tentando, e cada um dá um juízo para aquilo ali, né? O artista estava no seu momento, ele quis dizer e transmitir essa mensagem. Tá nítido? Não. Como é que eu vou saber que é, né? Sabe? Não conjecture coisas, não fantasie coisas, porque o nosso Deus é um Deus, sabe, que Ele trabalha, sabe, no legível. Você vai entender, você vai compreender o que Deus está fazendo, amém? Então não pare. Quantas pessoas já pararam? Pararam, porque não acreditam naquilo que Deus está fazendo. E ele me disse, profetiza o Espírito. Não está bom não, profetiza agora o Espírito. Agora é outro nível de intimidade. Agora diga, é com o Espírito. Eu quero que você entenda, você tem, sabe, que fazer uma jornada de intimidade com o Espírito, amém, mano? O Espírito Santo é nosso melhor amigo. E nós estamos num tempo agora de intimidade com o Espírito, porque Jesus deixou o Espírito Santo. Para quê? Para nós termos intimidade com Ele, para nós nos relacionarmos com Ele, amém? Então quando nós temos intimidade com o Espírito, nós pedimos ao Espírito, Espírito Santo me socorre, Espírito Santo me livra, Espírito Santo me cura. Escuta bem, olha só, né? Ele me disse, profetiza. Ele profetizou. E ele disse ao Espírito, assim diz o Senhor, né? A gente conversa com o Espírito Santo e você tem que dizer, olha, assim disse Deus para a minha vida, né? Assim diz o Senhor para mim. Ele disse, Espírito Santo, Ele disse.
Ele disse que ia fazer, agora me ajuda, cumpra essa promessa. E o meu amado disse que tu viria e glorificaria a Ele. Você não glorificaria a si mesmo, mas glorificaria a Ele. E como é que o Espírito Santo glorifica a Deus? Cumprindo as promessas que foram liberadas para a nossa vida. Amém, mano? Para que você veja que é verdade, que você não foi iludido. Amém? Que você está sendo trabalhado, tratado para um nível e galgar níveis de intimidade com o Senhor. Ele disse, olha, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam. O que ele está dizendo assim, seca eles. Davi disse assim, Senhor, não dê-lhes sossego nem de dia nem de noite. Não dá sossego não, está entendendo? Não dá sossego não, continue ainda orando. Tem pessoas que oram, sabe, focam num alvo e oram 1, 2 vezes, depois dizem, entreguei na mão de Deus. Não, você não pode dar sossego. Davi disse assim, não dê sossego, nem de dia e nem de noite. Amém? Não dê sossego, não pare não. O que ele está dizendo, cerca eles, sopra sobre eles, toca eles, tira o coração de pedra, dá um coração de carne, em nome de Jesus. Não só terão milagre, mas terão salvação, terão unção, terão poder de Deus. Vocês terão testemunho do Deus Todo-Poderoso e sal e luz na terra. É muito importante nós sabemos isso. Amém? Profetiza. Ele falou com o Espírito para soprar. Ele profetizou como foi ordenado. Então o Espírito entrou neles. Deus está ordenando para você. Deus não está te dando uma escolha, uma opção. Ele está ordenando. Profetiza. Profetizar é uma ordem. Profetiza, fala com o Espírito, amém? Fala, faz Espírito em nome de Jesus, porque foi Deus que falou, amém? Seca eles, toca eles. Vem dos 4 cantos, vem dos 4 cantos, profetizou, deu ordem. Você tem que se acostumar a ordenar. Eu ordeno. Apóstolo, não, eu ordeno em nome de Jesus, amém? Eis que vos dou o poder em meu nome. Expulsarão, expulsar quer dizer dar uma ordem para ir embora, amém, amado? Você tem que aprender a ordenar. Eu dou uma ordem em nome de Jesus, enfermidade saia, miséria saia, em nome de Jesus. Deus falou, Deus me prometeu. Começa a ordenar, começa a dar ordem, começa a dar comando, amém, amado? Começa agora, toma autoridade no nome de Jesus e ordena, manda embora, em nome de Jesus, amém, queridos? Então, 11, então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. São toda a casa de Israel. Esse que diz aos ossos, se secaram, pereceu a minha esperança, nós estávamos cortados. Olha a mensagem que Deus está trazendo para aquela nação, né? Essa mensagem que Deus traz para os nossos dias. O Estado, né? Sabe, nós perecemos, não temos mais esperança, nós estamos cortados. Deus não tem mais promessa para mim, eu errei, eu caí, eu pequei, eu fracassei, eu tropecei. Não, estamos cortados. Estamos cortados. Deus está dizendo assim, toda a casa de Israel estão dizendo isso aqui. Eu não falei nada disso aí. Eu não disse nada disso aí. Eu sou o Senhor. Mais uma vez abalarei o céu e a terra. Amém? Assim diz o Senhor. Né? Era toda a casa de Israel e muitas vezes é o estado de muitas pessoas que se encontram dessa forma. Deprimidos, tristes, né? Cambaleantes mediante adversidade, enfermidade, lutas nos seus lares, nas suas finanças, no contexto geral, no seu emocional. Eu profetizo, hoje Deus vai começar um processo de cura muito grande. Você crê nisso? Em nome de Jesus? Portanto profetiza, dizes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas. Um dia isso vai acontecer literalmente para o arrebatamento da igreja. Amém? Sabia que nós cavamos nossa própria sepultura? E jogamos ali os nossos sonhos, a nossa esperança, as nossas expectativas.
Eles, por causa dessa desmotivação, dessa tristeza profunda, disseram que não tem esperança, já estamos como mortos, já não estamos cortados diante de Deus. Mas Deus está falando, escuta bem, eu vou abrir essa sepultura que você cavou e se enterrou nela. Não está acabado não, eu vou abrir, escuta bem, comece a se preparar, porque Deus vai começar a abrir sepulturas. Sepulturas de mortos vivos, amém, mano? Estou falando de sepulturas de mortos vivos nessa dimensão. Amém? Deus vai começar a tratar, vai te tirar dessa sepultura, deste lugar. Amém? Vai te colocar para marchar em nome de Jesus. Amém? E vai ser de 1 ou 2? Não. Não, Senhor. Olha o que diz aqui, né? Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir as vossas sepulturas. Eu vou fazer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Deus está dizendo, você é meu povo. Vocês são meus filhos. Vocês me pertencem. Vocês vão saber que eu sou Deus quando eu tirar vocês dessa sepultura. Amém? Não foi Deus que cavou a sepultura. Muitas vezes é o indivíduo que está depressivo, está triste, está desanimado, está abatido pela tribulação, pela adversidade, pela finança, pela própria doença, pela escassez, pelas portas fechadas. Meu Deus, né? Meu Deus, nós cavamos sepulturas e enterramos tudo ali. Ah, não foi de Deus. Ah, não foi de Deus, não, foi profetada. Como é que você diz e discerne alguma coisa que foi profetada? Para discernir isso, você tem que estar num nível muito grande de intimidade no Espírito para dizer, rotular que aquilo que foi liberado para a tua vida é profetada. Não vai acontecer. Não é de Deus. É muito difícil. Diga, Senhor, tira toda a incredulidade do meu coração. Agora, você crê em profecia? Levanta a tua mão. Você que está na tua casa, você crê em profecia? Levanta a tua mão. Quem crê em profecia, levanta a tua mão. Assim diz o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, te prepara. Porque em 3 meses eu farei grandes coisas. Mudarei o ciclo, mudarei a história. Você vai ver o que eu vou fazer, vai me glorificar e vai me testemunhar. Assim te diz o Senhor. Te coloco a tua vitória em tuas mãos, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então começa a preparar. Te começa agora a crer. Te coloca numa jornada. E veio a minha palavra do Senhor 15, dizendo: tu, pois, filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, porque Judá, seus filhos, Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira, escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros, e ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem um só em suas mãos. Fala de comunhão, fala de unidade, não fala de separatismo, não fala de separação. Quando nós cremos, nós temos que crer como um só, amém, amado? Nos unir, olha, Deus falou. Manda um WhatsApp para alguém, olha, Deus falou, foi uma palavra poderosa. Assim diz o Senhor para mim, que Ele mandou dizer para você: a tua vitória chegou, a tua vitória vem. Deus fará, junta tudo, escreve em tudo isso aí, olha. Escreve isso e libera também na vida dos outros, amém, mano? Libera para o teu próximo, libera para quem está triste, libera para quem está enfermo, libera para quem está com desesperança, libera para quem está escravo do pecado, libera para o soldado caído, libera, amém? Libera para o filho pródigo, libera, em nome de Jesus, amém? Porque aquilo que Deus está liberando para você não diz respeito somente a você, diz respeito a muitas pessoas que estão à nossa volta, amém? E nós não podemos, sabe, só dar esperança para aqueles irmãos que estão em pé. Nós temos que levantar e dar esperança para o que está caído, para o que está abatido, para o que está enfermo, para aquele que está triste, para aquele que está no hospital, para aquele que ainda não tem Jesus ainda, mas vai ter em nome de Jesus, amém? Você crê que Deus fará grandes coisas? Você que está na tua casa, não perca a esperança. Deus tem uma palavra de vida para você. Deus tem uma palavra de milagre, de restauração, amém? Amém? Ajuntam um ao outro para que se unam. Fala de unidade, nós temos que nos unir mais. Em intercessão, em comunhão, em profetizar, amém? Essa unidade que é necessária mediante aos vales,
mediante toda a situação global que nós estamos vivendo, né? Ameaças, né? De seriedade das coisas e tudo. É um momento de unidade profética, é um momento de intercessão profética, é um momento, sabe, de profetizar em nome de Jesus, amém? As nossas profecias mudam todo o ambiente e o estado das coisas, você crê? Você crê? A vida e a morte estão no poder da nossa língua, estão no poder da nossa boca. Quem bem utilizá-la, nós temos que utilizar muito bem a nossa boca. E tem que ser uma boca profética, uma boca santa, uma boca, sabe, que fala coisas boas, né? A Bíblia diz, olha, tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é justo, tudo que é decente, nisto pensai, amém, irmão? Amém? Então nós temos que trabalhar na renovação da nossa mente, amém? Ah, não pega não, praga alguma chegar à tua tenda. Se você pensar que você pega. Diga misericórdia. Não me pertence, né? Você já percebeu, né, que muitas coisas, né, nos ensinaram. Você está bem, meu filho? Tô não, peguei uma gripe, né? Peguei uma sinusite. Como é que você fica com algo que não é teu, né? Se Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, né? Por que nós tomamos remédio e tratamos a enfermidade com bichinho de estimação? Não é verdade? Vou ter que tomar meu remedinho. Não estou dizendo para você não tomar o remédio. Eu estou dizendo que você tem que mudar o ciclo e começar a profetizar. Vai cair em nome de Jesus. O Senhor vai me restaurar. Isso aqui não é meu, Ele levou. Começa a ordenar, vai embora da minha vida ou coisas. Esse corpo não te pertence. Quer dizer, diga amém? Teu corpo pertence ao Espírito Santo. Quem está entendendo? Diga amém. Amém? Um só. Ajunta um outro. Convocação santa. E quando te falarem os filhos do seu povo, dizendo, não declararás o que significam essas coisas, tu lhe dirás, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, das tribos de Israel, seus companheiros, ajuntarei a vara de Judá, e farei deles uma só vara, e eles se farão uma só na minha mão, e os pedaços de madeira sobre os que haverem escrito estarão na sua mão perante os olhos dele. Diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, os levarei para a sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. Eis que um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão dos reinos, amém? Deus está falando que nos fins do tempo a igreja será uma só. Fala que vai tomar a vara de José. A vara de José, o que a vara de José fala? Fala que em todo o processo do tempo que ele sofreu, ele creu no Deus Todo-Poderoso. E por ele ter crido, Deus colocou ele como governador do Egito. Eu profetizo em nome de Jesus, a igreja governará as nações. Você crê? Se coloque de pé, eu quero orar com você. Eu quero profetizar com você. Em nome de Jesus. Amém. Você que está na tua casa, te posiciona, te motiva, tem de bom ânimo. Não permita que o inimigo, sabe, te desanime, te entristeça. Não há nada na tua volta que Deus não possa alterar. Tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Nosso Deus pode todas as coisas, nosso Deus pode tudo. Ele é o Senhor, Ele chama a existência as coisas que não são. Amém? Ele faz milagres acontecer. Você crê que Deus vai começar a fazer milagres? Amém? Não desista dos seus sonhos. Levantarei a vara de José. José era um sonhador, amém, mano? Ele era um sonhador. Quando os irmãos de José viam José vindo em sua direção, ele está dizendo, aí veio o sonhador, né? Escuta bem, se os outros não sonham, não interessa. O importante é você sonhar, amém, mano?